Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai retornar, né, as nossas aulas, certo? Tivemos aí um período de 3 semanas que foi a preparação da mostra cultural virtual. Eu vi alguns trabalhos, estavam muito legal, certo? Gostei muito dos trabalhos dos alunos que enviaram. E como eu disse, hoje nós vamos retornar a nossa aula, certo? Ainda no sistema remoto, tá? Mas espero que em breve, logo logo, quanto antes, a gente retorne às aulas presenciais. E isso torcendo para que haja logo uma vacina para esse problema, essa doença aí que infelizmente está atrapalhando os nossos planejamentos. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre movimento na vertical. Até o presente momento, nós tínhamos trabalhado apenas com movimento na horizontal. Um carro se deslocando, uma pessoa andando, uma pessoa correndo, um ônibus. Agora a gente vai estar trabalhando com o corpo se deslocando na vertical sob a ação da gravidade, única e exclusivamente sob a ação da gravidade. Os objetivos da nossa aula são estudar os corpos em movimento vertical, aplicar as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado no movimento vertical. Todas as equações que a gente viu até agora no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado, a gente vai aplicar aqui de forma relativamente mais simples, certo? A gente vai estar trabalhando aqui de forma bem mais acessível. Então, quando a gente fala de queda dos corpos, é importante a gente falar sobre dois pontos de vista bem divergentes um do outro. Um deles foi de Aristóteles, que ele disse que corpos mais pesados caem mais rápidos que os corpos mais leves, devido à massa. E Galileu, que disse que corpos, independente da massa, eles sempre vão cair com a mesma velocidade no mesmo tempo, desconsiderando a resistência que o ar vai impor a esses corpos. Então aí a pergunta fica, quem tinha razão acerca da queda dos graves? Que graves era os corpos eram chamados assim de graves devido eles possuírem massa, devido eles possuírem peso, certo? E gravidade vem exatamente aí do nome, certo? Graves. Aí a pergunta é, quem tinha razão acerca da queda dos corpos? Aristóteles ou Galileu? Galileu conseguiu provar que a sua tese, a sua ideia era correta. Vocês podem até provar também e mostrar que Aristóteles estava errado. Como, professor? Pega uma folha do seu caderno aberta e solta essa folha. Ela vai cair ela vai demorar um pouquinho de tempo para cair. Ela vai cair de forma bem lenta. Se você pegar a mesma folha e agora amassar, você não alterou a massa dela continua a mesma. Você alterou o formato da folha. E o que vai acontecer? Ela vai cair num tempo bem menor, ou seja, com uma velocidade bem maior. O que foi que aconteceu? Você não alterou a massa, você alterou o formato da folha. De modo que, quando você alterou o formato da folha, você alterou a forma como o ar vai estar interagindo com a folha de papel. E isso vai fazer com que haja uma redução na força de resistência do ar através ali da queda da folha que você soltou. Nós temos dois tipos de movimento na vertical. Um deles é o lançamento vertical, quando você joga o corpo para cima, e o outro é a queda livre, quando esse corpo ele cai livremente, certo? Obviamente para baixo. No lançamento vertical, quando um corpo é lançado para cima, sua velocidade diminui à medida que ele sobe.
Nesse caso, ele se desloca em um movimento retardado. O que acontece? Quando você joga qualquer corpo para cima, você observa que esse corpo vai diminuindo a velocidade até atingir uma determinada altura. Nesse ponto em que ele atinge essa altura, o corpo em questão, ele para momentaneamente e começa a cair. Enquanto ele está subindo, como ele vai diminuindo a velocidade, ele se encontra no movimento retardado. Só para a gente lembrar, movimento acelerado é um movimento em que o corpo aumenta a sua velocidade e movimento retardado é um movimento em que o corpo diminui a sua velocidade. No lançamento para cima, a gente vai considerar que a aceleração é igual à aceleração da gravidade. E nesse caso, a gente vai sempre considerar a aceleração negativa. Sempre que o corpo estiver sendo lançado para cima, a gente vai considerar a aceleração como sendo negativa e igual a menos g, onde g é a aceleração da gravidade. E como eu já falei, o movimento é retardado. Quando eu lanço o corpo para baixo, ou quando ele cai em queda livre, a aceleração a gente vai considerar como sendo igual à da gravidade, ou seja, a aceleração é mais g. E o movimento, nesse caso, é acelerado. Por quê? Porque o corpo sempre vai aumentando a sua velocidade. Na superfície da Terra, o valor da aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metro por segundo ao quadrado. Porém, para facilitar os cálculos, a gente considera essa aceleração como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Sempre para facilitar os cálculos, eu vou colocar 10. Pode ser que em algum problema eu ou o livro coloque 9,8, mas para facilitar, a gente vai sempre considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho aqui 3 situações. O meninozinho lançando uma bolinha para cima, chega num ponto em que a bolinha para momentaneamente e depois ela começa a cair. Quando ele lança a bolinha para cima, o que vai acontecer? Como a gente já sabe, a velocidade ela vai diminuindo com o tempo, mas a gente vai considerar essa velocidade como sendo positiva. E a gravidade no movimento, no lançamento na vertical, no lançamento para cima, a gravidade a gente considera como negativa, certo? Ou seja, menos g. Quando ele atinge a altura máxima, o ponto máximo em que a bolinha vai subir, a velocidade ela é nula. Ela para momentaneamente e a partir desse momento ela começa a cair. Quando está caindo, aumenta a velocidade, ou seja, a velocidade agora a gente vai considerar como sendo também positiva e a gravidade muda de sinal e ela passa a ser também positiva. No lançamento vertical para cima, a trajetória é orientada para cima e o movimento é retardado na subida e acelerado na descida. Então, quando a bolinha está subindo, a gravidade ela tende a retardar o movimento do corpo e quando a bolinha está descendo, a gravidade tende a aumentar a velocidade do corpo, certo? No movimento acelerado. Queda livre. Quando um objeto se movimenta sob ação exclusiva de um campo de gravidade, um campo gravitacional, ou a gente conhece muito bem da aceleração da gravidade, e quando podemos desprezar o efeito do ar, que foi exatamente o que Galileu fez, dizemos que ele está em queda livre. Segundo Galileu, todos os corpos em queda livre e no mesmo local se movimentam com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Quaisquer que sejam suas massas e, portanto, chegam ao solo ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Certo? Sempre vai ocorrer isso quando você desconsidera as forças de resistência do ar e quando você considera que os corpos deles se encontram no mesmo local. Por que é importante essa questão do mesmo local? Porque a gravidade ela vai variar na Terra muito pouco, mas ela varia, certo? Em alguns locais da Terra. Por quê? Porque a gente já sabe que a Terra ela possui um achatamento nos polos.
Então, nos polos vai haver uma diferença da gravidade com relação ao restante dos pontos da Terra, devido a esse achatamento, certo? Mais para frente, quando a gente estiver falando sobre gravitação, aí eu vou poder explicar melhor para vocês o que acontece com a gravidade nos polos e com a gravidade no Equador, na linha do Equador. Observação aqui. O intervalo de tempo que um corpo lançado verticalmente para cima demora para atingir a altura máxima é o mesmo para voltar ao ponto de partida. Ou seja, o tempo que o corpo demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. O movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado. O que é que vai acontecer? A velocidade do corpo sempre vai aumentar. A distância que o corpo percorre, a gente vai chamar de ΔY. Mas, dependendo do que esteja acontecendo, se o corpo cair, se a gente considerar a altura total que o corpo ele vai estar caindo, a gente pode chamar esse ΔY de H. O ΔY é o mesmo nosso ΔS, lá no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado. Aqui eu só estou mudando a letra por conta aqui do plano cartesiano, que a gente tem a abscissa x e a ordenada y. Como o corpo vai estar na mesma direção da ordenada y, então ao invés da gente colocar ΔS, a gente vai estar substituindo por ΔY. E o ΔY, quando ele estiver em queda livre, eu vou chamar de H. Observem aqui que na queda a aceleração ela é positiva e igual à aceleração da gravidade, mais g. Porém, quando o corpo está no movimento de lançamento vertical para cima, ele vai estar no movimento uniformemente retardado, diminuindo a sua velocidade. Ele inicia o movimento com uma certa velocidade, à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo até chegar à altura máxima e para. A velocidade a gente considera como sendo positiva, porém a aceleração a gente vai considerar como sendo negativa, menos g, certo? Aqui da mesma forma, a distância que ele vai percorrer vai ser a altura total que ele vai subir. Algumas equaçõezinhas do movimento são as equações do movimento uniformemente variado. Vamos lembrar aqui, nós temos lá no movimento uniformemente variado 3 equações importantes. ΔS igual a VO vezes T, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Essa daqui é a equação horária da posição no movimento uniformemente variado, que me dá a distância, certo? Igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Temos essa outra equação, V igual a VO mais A vezes T, que é a equação horária da velocidade. Nessa equação horária da velocidade, eu vou ter que a velocidade final, como ela aumenta ou diminui, a velocidade está variando, então eu vou ter a velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa última equação é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔF. Observem aqui no lançamento vertical e na queda livre as observações que eu faço. Onde tem ΔS, eu estou substituindo por ΔY, certo? ΔY. E aqui também onde tem ΔS, eu substituo por ΔY. Tanto no lançamento vertical como na queda livre. Onde tem o A de aceleração, nas 3 equações eu tenho o A de aceleração, eu vou substituir por G de gravidade. Nas 3 equações eu substituo, ao invés de A de aceleração, eu vou substituir por G de gravidade. Com uma diferença, eu disse para vocês que no lançamento vertical a gravidade sempre é negativa e no lançamento e na queda livre a gravidade sempre é
positiva. Então a aceleração, as equações, elas são praticamente as mesmas. O que é que muda? O ΔS eu substituo por ΔY e a aceleração eu substituo por G, que é a aceleração da gravidade. Lembrando sempre que no lançamento vertical a gravidade é negativa e na queda livre a gravidade é positiva. Uma observação que é bom a gente ter em mente é que quando o corpo em lançamento vertical atinge a altura máxima ou o corpo em queda livre atinge o sólido, o ΔY, a distância na vertical que está sendo percorrida, é igual à altura. Vamos dar uns exemplos aqui. 2 exemplos eu coloquei aqui para vocês. Um corpo cai livremente a partir do repouso, do alto de um prédio de 125 metros. Calcule a velocidade em t igual a 4 segundos, ou seja, ele quer a velocidade quando o tempo for 4 segundos de queda. E o tempo de queda do corpo, ou seja, o tempo total de queda desse corpo, dado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer, anotar os dados. Ele fala que um corpo cai livremente a partir do repouso. Quando um corpo cai a partir do repouso, a sua velocidade inicial é 0. De um prédio de 125 metros. 125 metros vai ser a distância que esse corpo vai ter que percorrer. A distância que ele vai percorrer é o nosso ΔY. Mas como ele percorre toda a altura do prédio, então a gente pode dizer que o ΔY é igual a H, 125 metros. Ele diz qual é a velocidade quando o tempo é 4 segundos. Então, quando o tempo for igual a 4 segundos, ele quer que você determine a velocidade e pede para determinar também o tempo de queda, sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso daí? Se eu quero a velocidade, eu vou utilizar a equação horária da velocidade. Lembrando que, como o corpo está em queda livre, a gravidade ela é positiva. Então, utilize essa equação. V igual a VO mais G vezes T. Eu sei que a velocidade final é o que eu quero determinar. A velocidade inicial é 0. A gravidade ele já me disse que é 10 metros por segundo. E o tempo é o tempo de queda. Então, eu vou ter isso daqui, ó, substituindo cada dado que o problema me deu na equação agora. VO é 0, o G é 10 e o T é 4. Por que eu não substituí o V? Porque o V é o que eu quero determinar. Então, fica V igual a 0 mais 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40. 0 mais 40 é igual a 40. Então, a velocidade que ele vai atingir quando chegar a 4 segundos vai ser uma velocidade de 40 metros por segundo. E a segunda coisa que ele pede é o tempo de queda. Como é que a gente vai fazer para determinar o tempo de queda? Utilizando essa equaçãozinha aqui, ó. ΔY igual a VO vezes T mais G sobre 2 vezes T ao quadrado. No caso, como ele vai cair, eu estou considerando agora toda a altura do prédio, o meu ΔY eu transformo em H. E o tempo que ele vai levar para cair eu vou chamar de TQ, que é o tempo de queda. Então fica H igual a VO vezes TQ mais G sobre 2 vezes TQ ao quadrado. Eu já tenho o valor do H, 125. Tenho o valor do VO, é 0. Opa, peraí pessoal, que aqui tem só um pequeno erro. Pronto, voltando aqui, ó. No lugar do H eu estou substituindo por 125. VO eu já sei que é 0, porque o problema me diz que ele parte do repouso. Então no lugar do VO eu coloco 0. TQ é o que eu quero determinar. Então eu deixo aqui como TQ. O G, o problema também me disse que era 10, o valor da gravidade, sobre 2 vezes TQ ao quadrado, que é o tempo de queda ao quadrado. 0 vezes qualquer valor é sempre 0, então ele vai sumir aí da equação, certo? De modo que, se
Se vocês observarem, eu vou ter esse daqui, ó. O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, fica 2 vezes 125. E o 10 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar tempo de queda ao quadrado igual a 2 vezes 125 dividido por 10. 2 vezes 125 é 250. 250 dividido por 10 vai me dar 25. O tempo de queda ao quadrado é igual a 25. Quando a gente pensa, qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 25? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, o tempo de queda é igual a 5 segundos. Turma, tem uma atividadezinha aí no Google Classroom para vocês fazerem. Espero que vocês consigam fazer sobre esse conteúdo, certo? Eu vou passar mais um exemplo para poder finalizar, tá? É um conteúdo que ele não é tão simples, mas ele não se torna complicado quando a gente considera que nós já vimos isso daí no formato de movimento uniformemente variado, tá bom? Exemplo 2. Uma pedra é arremessada verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A. O tempo no qual a pedra atinge a sua altura máxima. B. A altura máxima atingida acima do terraço. E C. O tempo no qual a pedra retorna ao nível do arremessador. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Primeira coisa, sempre anotar os dados. Uma pedra é arremessada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial, 20 metros por segundo. Então, a velocidade que ele possui no início é de 20 metros por segundo. Sabendo que g é igual a 10, determine, item A, o tempo de subida. Pronto, então ele está pedindo o tempo de subida da pedra e a altura máxima atingida acima do terraço e também o tempo no qual a pedra retorna ao nível do arremessador. Se a pedra retorna ao nível do arremessador, o que está acontecendo? Ela sobe e depois desce. Item A. Se eu quero determinar o tempo de subida, eu posso utilizar essa equação horária aqui. Por quê? Porque o problema, quando ele me fala que ela atinge a altura máxima, eu já sei que na altura máxima a velocidade é nula. Se a velocidade é zero na altura máxima, então eu posso dizer o seguinte, que zero, a velocidade na altura máxima, é igual a VO, velocidade inicial, 20 metros por segundo, menos, ele está subindo, 10 vezes TS. O 10 é o valor da gravidade, certo? E esse menos aqui na fórmula é para indicar que o corpo, que a pedra, ela está subindo. 10 TS está negativo, passa para o outro lado positivo, então eu vou ter 10 vezes TS igual a 20. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, o tempo que esse corpo vai levar para subir é de 2 segundos. Item B. Ele pede para determinar a altura máxima acima do terraço. Vamos à equação de Torricelli. Observa que, novamente, eu estou com o sinalzinho negativo, porque ele está subindo. Então, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes a distância percorrida, onde esse ΔY é o próprio h, a altura em que ele vai subir. A gente já sabe que a velocidade final, a velocidade que ele atinge na altura máxima, é zero. A velocidade que ele possui no início do lançamento é 20. Então fica 0 igual a 20 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a distância que ele vai percorrer, h,
0 igual a 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes h. 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 10 é 20. Ficou igual a 0 igual a 400 menos 20 vezes h. 20h está negativo, passa para o outro lado positivo. 20h é igual a 400. O 20 está multiplicando, vai dividindo. 400 dividido por 20 é igual a 20. Ou seja, a altura máxima em que a pedra ela vai atingir é de 20 metros. E no item C, ele pede o tempo no qual a pedra retorna ao nível do arremessador. Para determinar o tempo que ele retorna, é só fazer o tempo de subida mais o tempo de descida. Mas pelo que Galileu falou, as pedras, os corpos, eles vão sempre subir e descer no mesmo tempo. Se um corpo leva 2 segundos para subir, ele leva também 2 segundos para descer. Então, o tempo total que o corpo permanece no ar, o tempo total para que o corpo volte, no caso a pedra, volte para o arremessador, vai ser o dobro do tempo de subida. Se eu já sei que o tempo de subida é 2 segundos, então o tempo total é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4 segundos, certo? O tempo total, nesse caso, vai ser de 4 segundos. Turma, conforme eu tinha informado a vocês, existe uma atividadezinha lá no Google Classroom, certo? Para vocês, a respeito desse conteúdo. É uma atividade que está no livro. Eu espero que vocês façam e me enviem a atividade no prazo. Porque, obviamente, quem tem a possibilidade de enviar no prazo. Por que isso? Porque a atividade ela vai influenciar na nota de vocês também, certo? Não pensem que as atividades elas não influenciam na nota, que influencia. Tem muita gente que está deixando de entregar as atividades e isso está fazendo com que a nota de vocês baixe, a nota reduza. Então é importante que vocês entreguem a atividade, tá bom? Então um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.